Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Grendene. Quem aí tá animado com os dividendos da Grendene, né? Infelizmente, dividendo não é sinônimo de geração de valor, né? Porque senão você teria uma resposta rápida aí sobre o resultado da Grendene, né? Então vamos explicar. Assim, acho que é uma empresa que a maior parte de vocês já conhece e tal. Ela, na década passada, principalmente mais começo ali dos anos 2010, foi uma empresa que gerou bastante valor, tá? Ela tinha uma operação redondinha, não era nada, ela não fazia nada espetacular, né? Não tinha nenhuma grande vantagem, mas ela executava tudo direitinho, né? O grande lance dela, bom, ela é um produtor de calçados, né? Alguém não sabia disso, não sabe? Ela produz várias linhas de calçados, principalmente, né, sandálias e tal, Melissa, Ryder, Ipanema. Ela botou as melhores marcas, né? Mas tem as mais simples também. Então, o grande lance da Grendene era o quê? Era fazer calçado com uma margem boa, né? Ela usava matéria-prima bem simples, resina de PVC, que ela importa, né, num valor, né, industrial, assim, volume grande, e transforma num produto acabado, que tem marca, que tem moda, né? Enfim, aí você tem um ganho grande, ela tinha uma margem muito boa, tá? Continua, mas tá caindo, mas enfim. E ela foi tendo resultados bons nessa época aqui, tá? Evolução de lucro, de resultado operacional. Ela começou a acumular um caixa enorme, por quê? Porque ela tem incentivos fiscais, né, no estado do Ceará, principalmente, né, com a fábrica que ela tem lá. E até, né, esse vídeo aqui, ela não podia distribuir esse valor do lucro que era oriundo dos incentivos fiscais como dividendos, tá? Até o momento, a gente já fala disso, né? E, enfim, então ela foi acumulando caixa e o pessoal gostava e de fato foi uma empresa que gerou valor nesses anos aí, principalmente na primeira metade aí dos anos 2010, né? Mas desde quando começou a derrocada da Grendene, mais ou menos desde aqui, acho que foi 2017 o último ano bom assim, né? Então mais ou menos desde 2018, teve um ano que ela teve o primeiro tri muito ruim. Acho que foi aqui, enfim, acho que foi esse ano aqui, tá? Até então ela vinha mais ou menos redonda e tal. Em 2018, cara, ela começou a ter resultados muito ruins, né? Umas quedas de venda inexplicáveis. A gestão nunca foi transparente, nunca abriu o que estava acontecendo, onde ela estava perdendo venda, onde não estava. A gestão ficou muito lenta, ela não reagiu às mudanças que a gente está vendo no mercado de varejo. Então, quando você olha uma Arezzo da vida, assim, é ridículo. Eu sei que, assim, não, você não precisa necessariamente comparar ativos, né, para chegar, mas com essa comparação fica muito claro como a Grendene parou no tempo, continua lá vendendo aquele calçado dela, continua nesse case industrial, né, de comprar resina e vender calçado, tá? Enquanto o mercado mudou, evoluiu, veio o e-commerce, veio o omnichannel, veio o marketing digital, veio formas diferentes de fazer marketing, veio uma valorização maior dos produtos de marca e a Grendene ficou parada. Então, desde 2018, vamos colocar, a empresa não vai a lugar nenhum, o resultado não anda, isso aqui foi não recorrente, né? Então o lucro não cresce, o resultado operacional está só caindo, né? Chegou a ser 500 milhões aí de EBITDA, caiu para 300, qualquer métrica que você usar. A receita só evoluiu de 18 para cá por causa da inflação, senão, né, em termos de resultado mesmo não evoluiu. O caixa ela continuou acumulando, porque ela não podia distribuir, mas a partir de agora, acho que janeiro teve um fato relevante. Eu até coloquei aqui nos comentários quando teve. Cadê? Aqui, ó, eu coloquei 2 meses. Ó, 11 de janeiro, tá? Que ela divulgou um fato relevante, né, avisando aí ao mercado que havia transitado em julgado, né, uma ação que eles entraram lá no TRF, que reconheceu o direito, né, de distribuir esse valor, certo? Então, é por isso que ela vai pagar esse dividendo monstro agora, né, no meio do ano aí, mais para frente. Por quê? Porque ela estava acumulando um caixa que ela teoricamente não podia distribuir, então isso aqui veio de acúmulo de anos e anos. Ela não tinha muito o que investir, porque, como a gente viu, as vendas estão fracas. Ela não está vendendo bem, crescendo, expandindo. Não, então, para que ela vai investir em mais capacidade produtiva, em novas fábricas? O que tem ela já não está aproveitando direito, certo? Então, ela não tinha o que investir, não podia distribuir, e ficou lá, acumulando. Tanto que o resultado financeiro começou a virar aqui, ó, parte importante do resultado da Granene, tá? Enfim, antigamente ali dava alguns milhões, aí passou de 100 milhões, até o ponto aí, hoje tá gerando 300 milhões na época de taxa de juros altas, ó.
Já era um valor alto, né, um valor violento. Ou seja, a Grendene estava ganhando mais dinheiro com o resultado financeiro que com o operacional, né, literalmente, né, o resultado financeiro foi maior, né, praticamente igual ao EBITDA de 2022, certo? Então, assim, a Grandene, isso que é importante falar, que as empresas, né, eu falei bastante nesse assunto aí nos últimos vídeos, elas são organismos dinâmicos, elas mudam, o mercado vai evoluindo, elas vão evoluindo ou involuindo, que é o caso aqui. Então, ontem a gente falou da PetroRio como empresa, né, evoluiu nesses últimos 5 anos, curiosamente, né, foi de 2018 para cá também o período que eu usei. A empresa cresceu, comprou um monte de ativo, evoluiu na exploração, e tal. Produção de petróleo saiu de 6 mil para 80 mil agora, 100 mil tá logo adiante, mais de 100 mil já é bem factível. E a Grendene ficou lá vendendo um calçadinho dela, não entrou na digitalização. A gente já dá uma olhada lá, os níveis de digitalização dela muito baixos, marketing dela questionável. O Eduardo aí tem uma contribuição para mostrar para vocês. E ela parou no tempo, então essa é a lição que o pessoal vai aprender. E qual que é o ponto? Se você não enxerga isso olhando o resultado, porque tem muita gente que está confortável lá. Ah, ela não dá prejuízo, ela tem caixa, não tem dívida. Então o cara, ou ele tem critérios muito simples que não permitem ver que a empresa piorou muito, ou ele está tentando se convencer que aquele investimento que ele tem lá é bom, tudo aquilo que a gente falou lá, da zona de conforto, da dificuldade de assumir os erros e tudo mais. Infelizmente, essa pessoa não só vai ficar com o ativo meia boca, né? A gente até vê. Cotação não quer dizer necessariamente uma relação direta com a realidade. Mas não é por acaso que a cotação dela não foi a lugar nenhum nesse período. Mas não é nem só isso que eu falo, dinheiro ou de menos, pessoal, é a mentalidade. Você vai ficar anos esperando. Você esperou já 5 anos e não mudou de ideia. Talvez vai esperar mais 5 para chegar e falar, Grendene é ruim mesmo e tal. Você perdeu 10 anos. Se você for esperar 10 anos para tirar um aprendizado do mercado, cara, enfim, você vai começar a investir bem depois de 40, 50 anos. Aí já não faz muita diferença, né? Então, é aquilo que eu falei na live do aprendizado, do processo de aprendizado. Você tem que ter um feedback inteligente das suas decisões. Se você for esperar tudo materializar, vai demorar muito tempo, você não vai aprender. Você tem que ter uma tomada de decisão, uma avaliação do resultado que funcione, que seja efetivo, e para isso você tem que olhar todas essas coisas que a gente está falando, tá certo? Então vamos ver aqui o resultado. Eu tentei ver a apresentação, só que as empresas estão usando uma outra plataforma agora, eles não deixam a apresentação disponível logo de cara. Então foi o qual hoje de manhã, eu tô gravando o vídeo, né? Hoje, perto da hora do almoço. Depois vocês vão ter acesso à apresentação, que ela geralmente é mais bonita, mais visual, assim, para mostrar no vídeo, mas vamos de release aqui, de press release. Funciona também, tá? Então, umas partes eu vou passar mais rápido para o vídeo não se estender, para não ficar lendo muito texto, né? O resultado, é melhor a gente ver já direto aqui, tá? Foi um resultado fraco, tanto no quarto trimestre quanto em 2022. Por quê? Se a gente for ver aqui nos indicadores lá do top line, a receita ficou mais ou menos flat, no ano ela até cresceu um pouquinho, né? Mas, né? Vamos lá, o CPV piorou, né? Aqui até ela conseguiu uma certa economia, mas, enfim, né? Com a queda da receita foi maior do que a diminuição do CPV. No acumulado do ano, né? A receita cresceu menos que o CPV. Consequentemente, o lucro bruto caiu nas duas, né, nos dois períodos. Muito parecido, quarto trimestre com o ano é muito parecido. Ou seja, ela perdeu o resultado nominalmente e margem, principalmente, tá? E aí, como as despesas ela não conseguiu controlar, as despesas também cresceram, o impacto lá no operacional, seja EBIT, seja recorrente, não dá tanta diferença aqui, tanto faz. Aqui no ano passado, no acumulado do ano até dá um pouco mais. Mas enfim, aí caiu tudo na casa de 30% no ano, tá? E 20 e poucos por cento no trimestre. Então, foi um resultado operacional bem ruim da Grendene, tanto no quarto TRI quanto no ano de 2022. E o que salvou o lucro líquido lá no final, olha só, né? Resultado financeiro. Esse resultado financeiro vem de juros, vem de investimento em renda variável, a gente já chega lá. É um caos. Então, a Grendene está com o operacional bem fraco, tanto que a gente viu o resultado financeiro foi melhor que o operacional nesse ano. Tá. O lucro líquido só salvou e salvar, no caso aqui, né, ali se manter, que veio um resultado financeiro muito forte, porque ela tem quase 2 bilhões em caixa, que agora não vai ter mais, porque ela vai distribuir boa parte como dividendo. Então você vê que a operacional da empresa ficou muito para trás, né? E isso em cima de uma base que já não é aquelas coisas, porque ela está piorando ano após ano aqui. Ano após ano está mais fraquinho e tal, o resultado financeiro está salvando, né? EBITDA às vezes é um pouquinho melhor, mas no geral está piorando.
Ou seja, ele parou no tempo, já não é uma empresa boa mais. Nesses últimos 5 anos aí, tá claro, já deu todos os sinais que vocês, né, poderiam esperar para ver, tá? Então, a receita aqui no acumulado do ano cresceu um pouquinho, a gente vê que, tipo assim, não foi porque ela vendeu mais, né? Em número de pares caiu até. Foi por causa do preço, né? Então teve um repasse aí de preço, né, para sustentar essa receita, tá? Isso aqui até que beleza, né, a empresa defendeu o dela, o problema é que o CVV aumentou mais, né, e aumentou mais no trimestre, aumentou mais no ano, não tem muito como esconder, tá. E o impacto nas margens foi muito forte, né, mais de 5 pontos percentuais aí, 7 aqui chegando 6 7 no EBIT, no EBITDA, é muita coisa, gente, isso aí é uma paulada na rentabilidade da empresa, o resultado foi bem fraco, bem ruim. Enfim, tem aqui o papo da galera. Esse que é o problema, cara. A Grendene, se vocês abrirem os releases dela desde aquela época, 2018 lá, é a mesma conversa. Não, tal, tivemos um cenário desafiador, mas estamos trabalhando, estamos confiantes que vai ser melhor. Cara, você faz 5 anos, tem que começar a entregar em algum momento, né? Agora eles mostraram lá um descasamento de sell-in, sell-out e tal. É porque foi um quarto tri bem fraco. Mas o ponto é esse, né? Não adianta falar se não entrega resultado. Já tá faz bastante tempo. Assim. O que mais? Aqui é a margem bruta, né? Olha como que a margem bruta vem caindo sequencialmente desde aquele ano que eu falei lá, 2018, né? 50% para 45%. E aqui é a fortaleza da empresa, que é o ponto forte dela. É onde ela tem um diferencial, que é, né, de comprar um insumo muito simples para vender um produto, né, que teria um valor agregado maior, tá? Então isso aqui é preocupante. Eles comentaram um pouco da dinâmica do preço da resina de PVC, que é a principal matéria-prima, que estava meio mais alto, ok, mas no quarto tri, segundo eles, já teria reduzido e as margens não melhoraram, né? Aí as despesas operacionais também aumentando bastante, piora ainda mais a situação. Tudo bem que esse aumento das despesas operacionais vem em boa parte de aumento de gasto de marketing e tal, que enfim, né, pelo menos mostra que a empresa está tentando se mexer, alguma coisa assim, né, uma publicidade, propaganda, aceleração de lojas online, é o que ela ficou para trás, né, muito tempo, agora está tentando compensar, né? Só que no curto prazo, se isso aqui vai dar resultado ou não, não sabemos, mas no curto prazo pressiona muito os resultados, né, o EBIT veio bem ruim, EBITDA. Então não adianta falar foco no produto e tal se você não está vendendo bem, né? Esse que é o maior ponto. Então aqui tem aquela ação que eu comentei, né, que transitou em julgado, ou seja, a empresa ficou liberada para fazer essa distribuição, que a gente já vai ver um pouco mais. Começaram agora a tentar investir no exterior para ver se sustenta um pouco. Eles têm uma marca forte, que é a Melissa. A Melissa é bem diferente do resto da Grendene, essa sim tem valor agregado e tal, que é onde eles estão apostando. Mas, né, tem que entregar mais. Mas pelo menos, né, esse é o caminho. Tá? Na China, né? Não digital, né? Você fala, pô, estamos priorizando digital, online e tal. Aí você vai ver, ó, a penetração online é 3%, ou seja, 3% das vendas vindo digital. Pode comparar com qualquer outra empresa que a gente analisa aqui, qualquer outra vai ter um número maior. Tá? É muito pouco, então mostra como eles ficaram para trás. Então não adianta falar aqui, ó, estamos crescendo 46% e tal, em cima de uma base muito baixa, tá? Isso aqui, passado uns 10, jogar nos 15 ali, é muito fraco, tá? E, pô, a empresa tá aumentando os gastos para ficar rodando com 3% aqui de penetração, que é muito baixo. Né? Nossa, é como uma Melissa melhorzinha, né? Melissa é sempre melhorzinha que o resto. É aqui mostrou uns produtos, uns espaços e tal. Tem um para mostrar para vocês já já. E a gente vê um pouco mais de detalhes os números. Eu vou passar meio rápido aqui, que é meio repetitivo os gráficos, né? Então vai mostrar de novo receita. A gente viu que no ano até cresceu um pouquinho, que veio basicamente do preço, tá? Já que o volume de pares ele caiu ano contra ano. Então, repassou preço, tá? Até aí tudo bem. O problema é que o repasse do preço foi insuficiente, né? Aqui é o mix mercado interno e exportação, também sem muita diferença, né? Mais ou menos 3 quartos para 1 quarto de exportação. Não mudou muito. Aqui ela vai falar agora só de mercado interno, mais ou menos a mesma coisa, né? Subiu receita, caiu o número de pares e aumentou a receita por par. No mercado externo, mesma coisa. Subiu receita, subiu o número. Desculpa, receita bruta de vendas, receita bruta de. Ah, tem vendas em dólar ainda no meio do caminho, por isso que eu me confundi. Mas até que o número de pares no exterior, né? Ficou flat aí. Só para quebrar aí que eu falei que foi a mesma coisa. O exterior foi um pouquinho melhor. Esse parágrafo aqui é matador, tá? Então, se tem uma coisa importante nesse release inteiro aí, tá?
É esse parágrafo aqui. Por quê? Ele mostra como ela está performando em relação aos pares, tá? Então, às vezes o mercado inteiro de calçados tem dificuldade e a empresa não consegue ir bem. Isso aí faz parte, não tem como você fazer mágica. Agora, isso aqui tá vindo muito ruim desde aquele ano de 2018. Não vou lembrar de todo o trimestre exatamente, mas na minha memória parece que sempre isso aqui tá pior. Tá? Por quê? Eles têm um dados aí de uma associação aí de calçadistas e tal, que dá um total das exportações brasileiras, tá? Então, ó, ele mostra que cresceu 45% em dólar, 15% em volume e 26% em preço médio, tá? Nas exportações. A Grendene, todos os números são muito piores, tá? Então, aqui cresceu 45 em dólar, aqui a Grendene só cresceu 12. Aqui cresceu 15% no volume, aqui cresceu 2. E aqui 26 no preço, ela 9. Então o desempenho dela foi muito pior que o mercado e a participação dela nas exportações está caindo. Ou seja, né? Claro, o mercado externo não é o mercado inteiro dela, né? É só um quarto. É o que está nesse gráfico aqui. Né? Não é, né? Enfim, pode usar aí a métrica que for que a gente viu lá, mais ou menos um quarto do resultado da Granene. Mas mostra que a empresa não está competitiva, né? Mesmo que seja só nesse um quarto aqui de exportação, mostra que ela está perdendo espaço para outros calçadistas, tá? Então o resultado da Grendene é ruim. Esse parágrafo aqui, ele é muito informativo para a gente ver que a empresa não está performando bem. Enfim, agora eles vão mostrar total. Cresceu a receita, né? O CPV aumentou mais do que a receita, esse é um problema. Tudo bem, pode ter lá a resina que subiu desproporcionalmente mais, só que, velho, é a vida, né? Se você tem produto bom, se você tem qualidade, você repassa o aumento dos seus custos, né? E ela não conseguiu fazer. Mas até que o resultado bruto não é a pior parte, né? Se ela tivesse feito isso aqui, ó, fizemos isso para preservar o nosso share, ou para ganhar share, para ser agressivo no momento, abrimos mão de margem bruta, ok, mas não é o que a gente viu, né? Em relação à exportação, pelo menos, foi péssimo, né? O espaço, os resultados deles. Que mais? Aqui eles mostram, né, o efeito do preço da resina, como o começo. Tem mais isso ainda, né? Ele tá em queda, então boa parte do ano já estava num patamar já bem mais decente, né? Caiu o CPV um pouco por par, mas continua não sendo competitivo. A gente viu, o resultado do quarto tri foi ruim em relação ao quarto tri passado, né? Que olha, o spread estava apertado. Tá? Então, nem isso explica muito, né, o que aconteceu. Mas enfim, olha lá, né? A margem bruta ela perdeu, tá? Ela perdeu a margem bruta comparando isso, esse cenário aqui, né? Que a gente vê lá, tá bem pressionado, com esse aqui. Né? Mas enfim, perdeu a margem bruta, a margem no ano aí foi bem fraca, né? Vários pontos, 4, 5 pontos de margem bruta é bastante, tá? E como as despesas aumentaram, né? O impacto lá no operacional foi brutal. Tudo bem, que eu já tinha falado, tá aumentando despesa com publicidade, marketing, ok, né? Tá tentando pelo menos sair do buraco, só que não tá dando resultado. Isso aí já faz tempo que tá acontecendo, né? Eu lembro que no comecinho, lá em 2018, quando ela começou a piorar, tá? Ela começou a cortar a despesa aqui para salvar o bottom line, né? E eu lembro que eu falei isso, ó, no curto prazo é interessante, porque você tá tendo pressão lá em cima, você corta a despesa, você salva um pouquinho do lucro ali. Só que no longo prazo, se você ficar cortando muito tempo esse tipo de despesa, você vai só piorar teu negócio. Olha lá o que aconteceu, hein? Então, quem quiser ver os vídeos antigos no canal aí, ó, dá uma olhada lá. Pode ter certeza que eu falei isso aí. Em algum. Eu faço vídeo da Grandene há muito tempo também, ó. Tem uns vídeos bem antigões, esses daqui, ó. Entendeu? Faz 3 anos. Pode ter certeza que eu vou estar falando, ó. Mais um trimestre ruim. Eu já tava falando isso 3 anos atrás, tá? Então, para quem acha que não, mas continua bom, tem que esperar mais tempo, ó. 3 anos atrás eu já tava falando de resultado ruim, certo? Né? Então ela deu todos os sinais possíveis que a empresa piorou muito. Aí, o último já faz 5 anos. Tem que pensar num título para botar no vídeo de hoje, porque, né, eu já, ó, pesadelo não acaba, mais um resultado ruim, tendo que ter muita criatividade aqui. Mas, enfim, voltando, né? Esse é um ponto importante, a gente voltar atrás e ver, né, o que acontecia. Lá, a empresa tentava segurar esse tipo de despesa para sobrar mais lucro, só que se manteve durante muito tempo, prejudicou o top line, né? Então, a publicidade agora está tendo que correr atrás, né? No momento que ela está fragilizada. E essa despesa aqui é ruim, tá? Porque essa aqui subir, tudo bem, né? Estamos correndo atrás do prejuízo. Só que a despesa geral administrativa continuar subindo quando a empresa está sofrendo,
né? Subindo 16% ano contra ano no ano ruim, cara. Isso é um péssimo sinal, né? Empresas boas controlam despesas nos anos ruins. Péssimo. Consequentemente, o desastre no EBIT e EBITDA é monstro, né? Uma piora bem ruim. Não faz muita diferença ver EBIT ou EBITDA dela, não tem grandes depreciações. Teve não recorrente, o que, né, alivia um pouco, mas ainda assim é uma queda na casa de 30%. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá? Perda de margem. Tá? Então, o operacional da Grandene tá péssimo. Tá? Pode usar aí qualquer métrica, qualquer período, qualquer intervalo. Tá muito ruim. O que salva o lucro líquido é isso aqui, resultado financeiro, porque ela tem quase 2 bi em caixa, né? Então, eu achei que assim, né, a empresa sabia que ela estava investindo em renda variável e tal. O resultado deve ter vindo bom por causa da taxa de juros. De fato, né, aqui é resultado de juros, basicamente. Mas, tipo, ela ganhou com renda variável, derivativo cambial, outros ativos financeiros, até COI ela investe, velho. Nossa senhora, qual é a chance disso aqui ter dado uma merda gigante? Ainda bem que os caras vão distribuir os dividendos, cara. O acionista ele tem que estar comemorando essa distribuição de dividendo, não pelo dividendo em si, mas que você tá tirando dinheiro da mão dos caras, porque uma hora ou outra isso aqui ia dar uma merda gigante, né? Pelo menos os caras não vão fazer bobagem com esse dinheiro mais, tá? Mas enfim, é isso que salvou o resultado dela, tá? Só isso. E a notícia ruim é que, com essa mega distribuição, o resultado financeiro do ano que vem vai vir bem mais baixo, né? Ainda vai continuar um caixa, a gente já vai ver o caixa líquido deles aqui. Mas enfim, a gente já viu que o resultado financeiro foi melhor que o EBITDA, melhor que o operacional. Machuca, né? Ver isso. E, enfim, né? Investimentos, ela investe pouco, não tem muito o que investir. Tá? Geração de caixa, entra a grana, né? Porque ela tem pouco que investir. Ela tinha tudo para ser uma empresa legal, né? Só que o operacional tá muito fraco. E finalmente chegamos no caixa. Ela tem aí na casa de 1,7 bilhão de reais em caixa, vai distribuir 1,1 de dividendos, que a gente já vai ver. Então vai continuar ali com 600 milhões, uma coisa assim, tá? 500, 600 milhões, que ainda deve ser suficiente para dar um resultadinho. Se ela não fizer muita cagada, né? Com aquelas rendas variáveis da vida. Ainda vai dar um resultado financeirozinho, mas menor que esse, né? Quase com certeza. Então, esse é um ponto de atenção. Era a única coisa que valia a pena na Grandene, era o caixa monstro dela. Agora ela vai distribuir, né? Então tá aí, esse 1,7 aí vai ser distribuído boa parte para os acionistas. Está aqui, eles explicando a conta, como é que foi. Então eles fizeram uma distribuição extraordinária de 1 bilhão de reais, velho. É muita coisa. A Grandene vale 6 bi, né? A Grandene vale 6 bi, tá? Então quase 20% do valor da empresa como dividendo, né? Se somar, spoiler aqui que eu já vou mostrar para vocês. Se somar as outras distribuições aí, deve ter dado perto de 20%. Né? Só que o que acontece é uma vez, né? Vai pingar na conta, a sardinhada vai se deslumbrar, vai ficar feliz, e depois você ficou com uma empresa pior, né? Então, ontem eu vi uma galera falando lá, nossa, né? Que paulada, amanhã a ação vai subir. Cara, vocês vão aprender da melhor maneira possível, né? Como o dividendo não é sinônimo de geração de valor das empresas. Tem gente que entende o conceito e aprende rápido. Tem gente que só vai aprender vendo as consequências, né? Infelizmente. Então é isso. Vai distribuir no total 1,3 bi, já teve os intermediários. Então agora, né? Com base nesse caixa aí, vai ser 1,1. Vai sobrar uns 500 e poucos milhões ainda de caixa. Ainda segura um pouquinho o resultado financeiro, mas tende a cair bastante, tá? Enfim, outros fatos relevantes e não tão relevantes assim. Então é isso, pessoal. Grandene, infelizmente, né? E eu falo infelizmente, não por ter ganho, perdido dinheiro, nada do tipo, né? Investimento diretamente. Mas eu já expliquei, tipo, para mim, como analista, tá? O ideal é que tivesse um número maior possível de empresas boas no mercado, um mercado mais maduro e tal, mais legal. Mas a Grendene saiu desse rol já faz tempo, vocês viram, eu tô fazendo vídeo falando que ela tá muito ruim já faz mais de 3 anos. Tá? Isso porque o canal tem 4, porque senão ia ter um vídeo mais antigo ainda. Mas enfim, os vídeos antigos mostrando que a empresa não tá com bons resultados, tá? Aqui no vídeo da saia da prisão a gente falou da Grendene também. O Eduardo pediu pra mostrar isso aqui. Olha só, velho, eu não tinha visto também. Uma vending machine da Ipanema. Então você vai lá comprar uma sandália na maquininha, né? Bizarro. Aí, ó, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eu lembrei disso aqui, que eu acho tão bizarro quanto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Opa.
A Grendene começou a dar errado quando ela lançou essa sandália aqui, cara. Quando ela lançou esse negócio aqui do garrafão de vinho, os números começaram a dar muito errado. Mas enfim, brincadeira, tá, pessoal? Pra descontrair. Eu sempre falo pra vocês que a gente não. Né? Tipo, acho isso aí meio bizarro, mas não é por causa disso que a empresa vai mal, né? Por exemplo, o pessoal até falou: a Fastenal tem uma maquininha das de parafuso e ganha muito dinheiro, mas o ponto é esse, né? A Grendene não tá ganhando dinheiro. E você vê, as iniciativas não parecem, né, ser as mais assertivas possíveis. É óbvio, né, que pode ser que ela lança um troço desse e começa a vender mais, começa a ganhar mais eficiência e coisas do tipo. Né? Então não é para basear a sua análise no seu gosto pessoal, tá? Mas, olhando os números, né, a gente explicou bastante. Os números da Grandene estão bem minha boca faz tempo e agora ela vai abrir mão do que ela tem de bom, né, que é o caixa. E vai ficar basicamente, né, com esse resultado fraco operacional. Aí o valor dela, assim, porque o pessoal ainda falava, mas é 6 bi, mais quase 2 bi, dá uns 4 de EV para uns 500, 600 de EBITDA. Ok. Tá, tem empresa melhor que a Grandene, tá mais barata ainda, tá? Agora que ela vai distribuir o caixa, acabou essa parte, hein? Aí vai ter que conviver com 300 milhões de EBITDA e a empresa sem o resultado financeiro, certo? Enfim, tem alguma coisa aqui legal pra gente ver. Então é isso, nem pra ela estar sendo vendida, subvalorizada e tal. Tem coisa no Brasil que também é mais interessante. Outras empresas de calçado, eu não gosto de ficar comparando, porque tem muita gente que acha que você tem que comparar para escolher e tal. Não é por aí. Você tem que saber achar o que é bom, independente de comparações. Mas no caso aqui, as comparações elas ajudam muito, né? Olha que a Arezzo entregou, cara. A Arezzo virou uma máquina nos últimos anos, resultado fantástico. Ela sim foi muito ativa, ela entendeu essa questão da diferenciação, né, do poder das marcas, ampliou muitas marcas, entrou no digital, entrou no omnichannel, disparou os resultados, foi dinâmica, fez aquisição, hoje está em tudo quanto é lugar, já está bem adiantada na internacionalização. Tá lá, Arezzo com resultado fantástico, olha só, né, o que acontece. A consequência vem. Tá? A própria Vulcabras, tá, que já foi bem pior que a Grandene, hoje está com resultado bom. Também se mexeu, foi lá, pegou um licenciamento lá da Olímpicos, da Mizuno, que deu muito certo. E a Azaleia, que passaram para a conta da Grandene, né? Pelo visto, Grandene ficou com fumo, tá? Então, nem é uma empresa que tem um valor, assim, muito de destaque, tá? Agora vai pagar um caminhão de dividendos, esse yield vai para uns 20%. Sardinhada vai ficar toda feliz, né? Toda deslumbrada e depois vai ter o choque da realidade. Como eu falei, tem gente que aprende entendendo o conceito, tem gente que não quer entender o conceito, né? Não tem capacidade ou tá muito preso dentro da zona de conforto, vai ter que aprender com o ferro mesmo, não tem outro jeito, tá? Então, em termos de margem, né, essa aqui sempre foi a fortaleza da empresa, né? Tá caindo, margem bruta, operacional já não sobra muito, a margem líquida, né, se sustenta com resultado financeiro que não vai ter mais. Que mais, né? O CAPEX dela, pelo menos, é relativamente tranquilo, né? Mas é parte do problema, quer dizer que ela não tem muito onde investir, o que fazer para, né, para recuperar a rentabilidade. Os indicadores delas a todos, né, sofrendo já faz tempo. E o caixa, que era a grande vantagem da empresa, vai acabar, ou pelo menos vai diminuir, né? Então, Grendene, velho, para mim, claramente empresa nota 3. Olha só como o pessoal tem o viés da ancoragem, né? Olha as notas da Grendene. Tudo bem, isso aqui deve ter nota mais antiga que o povo ainda não tinha pego nessa piora, mas, cara, faz 5 anos já, tá? Faz 5 anos. Mas a galera tem muita dificuldade para desapegar, para desancorar. Então, se alguém algum dia chegou e falou, ó, a Grendene é uma empresa boa, você olhou lá e falou, Grendene é uma empresa boa, vocês não conseguem mudar de ideia, vocês não têm essa plasticidade. As empresas mudam, vocês têm que mudar também, tá? Tem que acompanhar as mudanças. Então hoje a Grenene é 3 e sendo assim, né? Bonzinho até. Né? Porque a empresa piorou muito, mas claro, né? Também não chega a destruir valor. Só que não vai gerar valor. E quem não enxerga isso, então, mas ela não tá tendo prejuízo, tá bom, deixa lá. Cara, você vai ficar, já ficou 5, vai ficar mais 5, talvez. Não vai ter evolução financeira, que eu falei é o de menos, tá? Porque o principal, você vai ficar preso, né, na mediocridade, sem evoluir, sem aprender, né? Podia estar vendo outros negócios, podia estar vendo outras coisas, podia ter melhorado. Não, você vai ficar lá preso. E se você, como eu disse, né, demorar 10 anos para aprender cada lição no mercado, você só vai virar um investidor bom na hora que for tarde demais. Já. Então, os resultados do ano de 2022 para a Grandene, né? Vou colocar assim, ó, receita flat no geral, né? Flat é estável. Receita flat com piora
progressiva ao longo da DRE. Vocês entendem esse conceito, né? Que seria uma desalavancagem operacional. Então isso aí tem bastante no meu canal aí, quem quiser dar uma olhada. O que é alavancagem operacional, que é o que a gente quer. Né? A receita cresce um pouquinho, aí o lucro bruto cresce mais, aí o EBITDA cresce mais ainda, e o lucro líquido, né, explode. Essa é a alavancagem operacional que a gente quer. A Grendene foi o contrário. A desalavancagem operacional, só a única coisa que no lucro líquido não vem um impacto por causa do financeiro, tá? Mas acho que nem existe a palavra desalavancagem, mas aqui existe. A gente escreve o que a gente quiser, tá? Então, foi um ano fraco, né, com volume de vendas baixo, né, o volume caiu, de vendas menor e perda expressiva de margem. Margens, né? No geral, né? Então, o resultado financeiro expressivo, vou até botar entre parênteses, né? Maior que o operacional. Se ela fosse uma seguradora, beleza, mas não é, né? É uma empresa de calçados. Salvou o lucro líquido. E a grande novidade. É a distribuição dos dividendos extraordinários. Então, né, agora a Grendene vai virar exemplo. Né? Porque, pô, como é que você pode ter um payout maior que o lucro líquido? Uma das coisas é isso aí. É a distribuição de dividendos de exercícios anteriores. Por que ele tá achando tudo errado? Tá achando que é outra língua. Um dos motivos que leva você a ter um payout acima de 100% é a distribuição de resultado de dividendos, né, referentes a resultados anteriores, que é exatamente o que aconteceu aí no caso da Grendene. Tá? Eu só vou colocar isso, né? A expectativa. Ou a gente já termina aqui e já faço a conclusão, né? Então, resultados operacionais muito fracos no ano, assim como nos últimos anos. O que salvava o resultado da Grendene, seu caixa, agora vai ser distribuído e não vai poder salvar o lucro líquido da empresa novamente, né? Então você vê como é pobre né, a mentalidade de investimento em dividendos, né? Ou vai pagar dividendos e tal, mas na verdade ele meio que vai até prejudicar, tudo bem, né? Não era para a empresa ter né, ter esse caixa imenso lá e tal, né? Não é natural. Mas o que todo mundo esperava, que um dia vai distribuir agora e a empresa vai piorar, né? Porque não vai sobrar mais muita coisa ali. Então esse é o ponto, né? Paradoxal. Você vai ver o que vai ter de sardinhagem até ela distribuir finalmente esse dividendo, aí depois vai ficar fraco. Depois não vai continuar, porque os caras vão olhar o número do dividend yield, como ele reflete o passado, vai ficar um ano com o dividend yield nas alturas, e todo mundo felizão lá com o Grendene, felizão, felizão. E aí ela vai distribuir o quê nos próximos resultados? Ainda vai ter um pouquinho de caixa se ela quiser distribuir. Mas e aí? Ela vai começar a distribuir o resto do caixa? Ela vai virar para dívida? Aí um dia a realidade vai bater na porta, né, com força. Então é isso, pessoal. Nem sempre a gente analisa empresas boas aqui. Claro que a tendência é a gente analisar mais empresas boas do que ruins, porque, né, é mais importante para a gente descobrir empresa boa, mas é bom também olhar essas que não performaram bem. É muito comum ter pergunta assim: você pode mostrar uma empresa que era boa e ficou ruim e tal? Tá aí, é o exemplo perfeito. Né? E o grande problema, ela deu todos os sinais, estava tudo ali, a gente viu aqui, só que o pessoal não consegue desapegar. Né? É mais um problema psicológico, não é um problema de conhecimento. Né? Algumas pessoas, é o que eu falei, tem ainda uma questão de conhecimento. Por quê? Colocam os critérios muito simples, né, de análise, aí vai ver que não tem dívida, que gera caixa, tá bom, né, que não dá prejuízo, mas essa evolução ou a involução que a gente está vendo, ela faz mais diferença que tudo isso junto, né? Então tem uma parcela aí das pessoas que é falta de conhecimento, mas a grande maioria é aqui, velho, não consegue desapegar, não consegue, né, sair, assumir as decisões ruins, né, ter esse custo emocional de assumir que errou e tal, no final é muito pior, como a gente discutiu bastante lá no final do ano passado. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Esse foi o vídeo da Grendene. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!